Olá! Hoje no Saúde em Foco, iremos falar sobre o uso da sedação no atendimento odontológico do paciente pediátrico. E contaremos com a presença da professora doutora Bianca Zimmermann, especialista, mestre e doutora em odontopediatria e habilitada para o uso da sedação. Professora Bianca, obrigada pela sua presença, e gostaria já de iniciar nossa conversa inicialmente elencando as particularidades e os desafios do atendimento do paciente pediátrico. Bem-vinda! Obrigada, Luísa. Agradeço pelo teu convite. É um prazer estar contigo, discutindo uma temática que é realmente bastante pertinente. Então, em relação à tua pergunta, eu penso que dentro do contexto do atendimento odontopediátrico, nós atendemos crianças no ambiente odontológico, que é um ambiente já classicamente causador de medo, de ansiedade, não somente na criança, né? Nós temos muitos adultos fóbicos. Então, é bastante desafiador, porque muitas vezes as crianças, elas trazem medos e situações que lhes são contadas de situações odontológicas que não foram agradáveis, né, que foram ruins, ou às vezes elas escutam a história de um familiar, de um irmão mais velho, do pai, da mãe, contando também sobre situações que não foram confortáveis, e elas vão criando, né, esse medo, às vezes um medo do desconhecido. Então tudo isso ele precisa ser quebrado dentro da situação do ambiente odontológico através de recursos lúdicos, que a gente utiliza muito, e a atrocedação, quando a gente conversa, comunica com o paciente de uma maneira que ele vá sentindo mais segurança, se sinta mais acolhido, mais fortalecido dentro desse contexto. Mas os desafios são inúmeros e também precisamos considerar que temos muitos pacientes atualmente que têm algum tipo algum nível de autismo, algum grau de hiperatividade. Esses pacientes também apresentam muitas vezes mais sinapses cerebrais, são mais agitados e representam desafios ainda maiores. Perfeito. Então, a partir desse cenário que tu nos traz, quais são as formas, né, os manejos que a gente tem, tanto farmacológico quanto não farmacológico, para gerenciar, para administrar esses desafios, né, que tu nos trouxe? Bom, nós temos um leque de opções no que se refere a técnicas de manejo do comportamento infantil, né? É importante ressaltar que todas as técnicas respaldadas cientificamente, né? Então, nada é feito de forma aleatória, tudo tem um respaldo científico. E essas técnicas vão desde uma simples iatrosedação, né, que a gente fala que é simples, mas tem que ter um jeito especial, né? Que vai ser o quê? Aquela conversinha, né? Aquela comunicação que vai se estabelecendo, como já falamos, e também no que todas as técnicas que tangem isso, por exemplo, uma modelagem, quando tu mostra para uma criança que está se comportando, que está bem, que está confortável no ambiente odontológico, para outra que está com receio, né? Para que ela consiga perceber que pode ser positivo, que pode ser uma situação não desagradável. A própria distração através de músicas, de contar histórias, se a família consentir, porque a questão das telas é muito particular para cada família, mas se a família consentir o uso de filmes no celular, no tablet, no monitor, que distrai a criança. Nós temos recursos como a técnica do falar, mostrar, fazer, que tu pega um instrumento que pode ser amedrontador para a criança e tu explica como que é, para que ele é usado, tu mostra de uma forma lúdica, né, para que a criança compreenda que aquilo de fato não vai lhe causar mal. Então, existem muitas possibilidades. Temos também recursos como aromaterapia, que já tem evidências científicas que comprovam, por exemplo, o uso da lavanda como um fitoterápico, algo que possa acalmar, trazer um ambiente um pouco mais agradável. Também a musicoterapia, tem estudos que demonstram que música clássica pode ser bastante interessante para também acalmar, né? E, além disso, recursos mais modernos, como a própria utilização do óculos em terceira dimensão, que também pode distrair as crianças e fazer com que a situação seja mais agradável. Um pouco além disso, nós temos as técnicas de manejo aversivas, e aí nós temos o controle de voz, que é quando nós falamos de uma forma um pouco mais impositiva, né, para que a criança preste atenção no que nós estamos falando, especialmente quando a gente tem um ambiente mais desequilibrado, né, mais fora de controle. Claro que para usar uma técnica aversiva, nós temos que informar os pais que será realizada e pedir o consentimento. E além do controle de voz, nós temos a estabilização protetora. E aí, naqueles casos, né, a estabilização precisa ser bem indicada, naqueles casos em que é necessário realizar o procedimento,
e nós não temos como fazer com que a criança se mantenha parada. E é importante, porque nós utilizamos instrumentos pérfuro-cortantes que podem até mesmo machucar a criança. Então, essa manutenção da criança paradinha vai ser importante para nós. E aí, claro, a gente vai conversar com os pais, a gente pode usar faixas de estabilização, pode pedir que os pais nos auxiliem. Eu particularmente gosto muito, porque eu acho que a criança se sente mais confortada nesse sentido. E aí, indo um pouco além, nós temos as técnicas medicamentosas, a sedação inalatória com óxido nitroso, e eu acho que, assim, o ápice, digamos assim, né, em termos de risco e tudo mais, seria a anestesia geral em ambiente hospitalar, que nós só chegamos lá se realmente precisarmos, porque sabemos que o risco é bastante grande, né, então a gente tenta, na medida do possível, evitar. Tu levantou, então, o uso da sedação com óxido nitroso, né, e a gente tem percebido uma excelente aplicação e indicação dessa técnica de analgesia inalatória, né? Então, tu pode falar um pouquinho pra gente mais sobre as suas indicações, contraindicações e quais as principais vantagens do seu uso? Bom, o óxido nitroso, né, a técnica de sedação inalatória com óxido nitroso é uma técnica bastante simples, onde a gente vai usar uma mistura de nitroso e oxigênio titulada, né, no aparelho, e essa concentração de nitroso ela vai variar de acordo com a necessidade do paciente, então vai ser feito uma análise, o quanto o paciente precisa, a gente vai observando, às vezes até uma consulta de briefing, usando um pouquinho para ver como é que o paciente vai responder, e ele vai promover uma sedação, uma analgesia, né, uma anestesia, e o paciente vai ficar muito mais tranquilo. Inclusive, nós podemos, a partir do uso da técnica, utilizar uma menor quantidade. Ele não elimina a anestesia, mas nós podemos utilizar uma menor quantidade de anestésico. E o paciente nem sente anestesia na maior... A percepção dele altera, né? Exatamente, na maioria das vezes. Então, isso é muito favorável quando se pensa num contexto odontopediátrico, né? Só que, claro, existem limitações da técnica. Por exemplo, crianças que têm problemas respiratórios, e aqui no sul é muito comum, né, especialmente no inverno, aí a gente tem essa limitação porque a criança não vai respirar, porque a máscara vai ser colocada no nariz e a criança precisa respirar o gás. E quando ela tem o nariz congestionado, ela não vai conseguir. A criança que é respiradora bucal, ela também vai ter essa limitação. E aí, pensando também no que tange pacientes adultos, paciente com glaucoma, paciente com pneumotórax, né, não tratado, existem enfisema pulmonar, existem algumas contraindicações mais específicas também. Gestantes? As gestantes, eu não sei se né? é relativo, porque isso, inclusive, já tem estudos que usam o nitroso para analgesia durante o parto, né? Não sei se tu já viu isso. Não conhecia. Tem, então existe assim uma certa controvérsia em relação a isso. Então, realmente tem muitos efeitos positivos, mas tem essas contraindicações. Mas, de um modo geral, ele é realmente muito efetivo, é uma técnica fácil de usar, a gente consegue um resultado muito bom, porque em segundos, 15 a 30 segundos, o paciente já fica sob efeito se ele estiver respirando adequadamente, ele já começa a ficar mais calmo, e o pico da sedação vai ocorrer a partir dos 5 minutos, dos 3 aos 5 minutos ali a gente já tem um excelente resultado. E tu tirou o nitroso, colocou o oxigênio, o paciente já vai começar, o efeito já vai cessar, né? Então o paciente vai embora normal, super bem, super confortável. Tem uma questão também da criança tolerar, né, o uso da máscara nasal, que eu percebo que talvez seja uma das limitações, aquela criança que é muito complexa, né, o manejo dela pode ser uma limitação da técnica, né? Exatamente. Então, a gente tem casos de crianças muito ativas que... Eu sempre pergunto, eu gosto de perguntar para as mães se a criança já fez nebulização, porque aqui no sul as crianças fazem muita nebulização por questões respiratórias. Se a criança já fez e se comporta na nebulização, a tendência é ela se comportar e aceitar bem a máscara nasal para a sedação. Né? Agora, crianças muito pequenas, que são muito ativas, que não compreendem ainda, né, o que está sendo feito, talvez elas realmente não serão colaborativas, ou mesmo um paciente mais agitado. E aí, talvez, entra a importância de usar um recurso medicamentoso antes, para iniciar a consulta, para a criança entrar mais calma e aceitar a máscara para a gente conseguir dar continuidade à sedação, né? Perfeito, dá para a gente ver que o mundo da sedação é um mundo à parte, ainda um pouco desconhecido para muitos profissionais da área da odontologia, inclusive as questões legais, né, relacionadas a ela. Então, para isso, eu quero convidar a professora e doutora Adriana Salles da Cunha, presidente da ABRASOD, né, Associação Brasileira de Anestesia e Sedação, para falar um pouquinho para a gente, né, iniciando sobre a questão realmente legal, judicial, né, do uso e da prática da sedação na odontologia. Olá, vamos agora falar um pouco sobre legislação na sedação em odontologia. Talvez você esteja se perguntando,
eu posso fazer sedação, eu posso usar medicamentos sedativos, benzodiazepínicos, opioides, anestésicos, para o atendimento odontológico do meu paciente em ambiente ambulatorial? Sim, e eu vou tentar mostrar isso para você. Você pode utilizar qualquer especialidade farmacêutica, desde que para a finalidade odontológica. Isso está na Lei 5.081, de 1966, que rege a nossa profissão. Então, está claro no artigo 6º, onde fala sobre a competência do cirurgião dentista, que compete ao dentista prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas em odontologia. Por isso, sim, você pode utilizar qualquer medicação na odontologia, desde que haja uma finalidade odontológica. O que significa isso? Nós podemos utilizar, por exemplo, antifúngicos. Provavelmente você já utilizou. Porém, se um paciente seu te pede uma prescrição porque ele está com uma infecção fúngica na unha do pé, isso é antiético, isso é incorreto. Por quê? Não há finalidade odontológica nessa prescrição. Por isso, quando falamos de sedação na odontologia, existe, sem sombra de dúvidas, a finalidade. Pois se você consultar a literatura científica, você verá inúmeros, centenas de milhares de artigos que recomendam o controle, manejo da dor, do medo e da ansiedade na odontologia, realizada pelo cirurgião dentista. Então você é responsável pelo controle da dor, medo e da ansiedade do seu paciente. Interessante a fala, né, da professora Adriana, mas uma questão também que é bastante levantada, né, como que o Conselho Federal de Odontologia se comporta, né, e quais são as percepções e as regulamentações que ele tem em relação a essa prática. Então vamos ver mais um pouquinho a professora Adriana. Já sabemos então que existe competência legal para que o cirurgião dentista use medicamentos sedativos em ambiente de consultório. E respaldo do Conselho Federal de Odontologia nós temos? Infelizmente, sobre o uso de medicamentos, não há nenhuma resolução do Conselho Federal que nos respalde. No entanto, a lei federal vale em todo o território nacional. E sim, desde que você saia da graduação, você possui a competência legal de utilizar qualquer especialidade farmacêutica. Há uma resolução do Conselho Federal de Odontologia de 2004 que fala sobre o uso da sedação inalatória com óxido nitroso. Ou seja, temos respaldo do Conselho Federal de Odontologia para o uso deste fármaco. Na verdade, o óxido nitroso já está também contemplado na Lei 5.081, porque lá está também no artigo 6º que fala sobre as competências do cirurgião dentista, que compete ao cirurgião dentista empregar a analgesia e a hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando isso tiver realmente a finalidade odontológica. Esse desde que comprovadamente habilitado forçou o Conselho a legislar sobre o assunto, pois não existia nenhum curso de habilitação. Atualmente, estamos passando por mais um momento histórico da odontologia, onde o Conselho Federal de Odontologia terá que sim legislar sobre o uso de medicamentos sedativos, opioides e anestésicos por cirurgiões dentistas em ambiente ambulatorial. Esperamos que uma nova resolução possa sim respaldar também perante o Conselho Federal o uso dessas drogas para que o cirurgião dentista tenha critérios de uso e respaldo para poder utilizar com segurança e tranquilidade todas as medicações sedativas. Muito interessante a fala, né, e traz muito o que a gente vem conversando aqui ao longo do nosso encontro, né, professora Bianca? E a relação das vias de administração também é um tópico que gera certa insegurança do cirurgião dentista, né? Até que ponto que ele pode ser o profissional a administrar essa droga, né? E quais são quais são os limites dessa prática, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais a professora Adriana falando sobre as vias de administração e atuação do cirurgião dentista. Já sabemos que existe competência legal. A Lei 5.081 de 1966
diz que compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar qualquer especialidade farmacêutica por qualquer via de administração. Inclusive, existe a dúvida sobre algumas vias de administração, se é ou não competência do cirurgião dentista. Vamos deixar claro que não existe qualquer resolução do CFO ou qualquer lei federal que limite o uso de vias de administração pelo cirurgião dentista. Você pode sim prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, ou seja, qualquer via de administração, seja ela enteral ou parenteral. Você pode utilizar medicamentos sedativos pela via oral, pela via intramuscular, pela via intravenosa, pela via intranasal, sublingual. Todas essas vias de administração são competência legal do cirurgião dentista. Principalmente para o uso de medicamentos sedativos, a via intranasal é uma excelente via de administração, pois não há circulação sistêmica do fármaco e o brain delivery, há uma entrega direta da mucosa nasal ao sistema nervoso central. Então, basta você adquirir conhecimento sobre as vias de administração, sobre os diferentes fármacos, seus mecanismos de ação, efeitos adversos, interações medicamentosas e assim você terá competência legal e também capacitação para poder fazer sedação com tranquilidade e muita segurança no seu consultório. Perfeito. Tu quer fazer alguma colocação? Fica à vontade, professora Bianca, em relação à fala da professora Adriana. Eu acho que a Adriana foi muito pertinente, né, quando ela fala que, de fato, a gente pode utilizar as medicações desde com a finalidade odontológica. Acho que isso precisa ser claro. E eu acho, Luísa, que a única coisa que a gente precisa sempre considerar, e a professora Adriana, ela coloca isso de forma também bastante enfática, é que nós precisamos ter uma equipe preparada, né, uma equipe que saiba conduzir possíveis situações de emergências médicas no contexto odontológico. E importante entender a função do monitoramento do paciente e a importância do monitoramento. Então, monitorar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, temperatura do paciente, fazer um monitoramento de todos os sinais de maneira que a gente possa acompanhar e conduzir cada caso de uma forma individualizada e segura, para que a gente evite, de fato, qualquer intercorrência não positiva no contexto odontológico. Mas eu acho que existe uma tendência muito forte a talvez até a gente ter, num futuro próximo, uma especialidade relacionada à sedação medicamentosa e talvez, junto a isso, a habilitação com a sedação inalatória com óxido nitroso, alguma coisa nesse sentido, né? Porque isso está vindo muito forte na nossa área. Perfeito. E para finalizar esse bloco da discussão em relação à parte legal, a gente tem cada vez, né, recentemente surgiu nas mídias, uma discussão e a relação dessa prática com a classe médica, né? Então, para finalizar a fala da professora Adriana, eu a convido para falar um pouquinho sobre isso. Para finalizar, gostaria de citar também uma importante lei federal, a Lei 12.842 de 2013, chamada Ato Médico. O ato médico define o que é competência legal do médico no Brasil. E no seu artigo 4º, ele fala das competências exclusivas do médico. Dentre elas está a realização de sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia geral. Se o ato médico parasse neste artigo, nós não teríamos mais competência legal sequer para fazer bloqueios regionais, como do nervo alveolar inferior, do nervo infraorbitário e de demais técnicas anestésicas que realizamos diariamente. Todavia, no inciso 6º do artigo 4º do Ato Médico, Lei Federal 12.842 de 2013, está descrito que este artigo, ou seja, o artigo 4º, não se aplica à odontologia no âmbito da sua área de atuação. O próprio ato médico, que legisla sobre a profissão de médico no Brasil, referendou a autonomia profissional do cirurgião dentista,
Sendo assim, você continua tendo competência legal para os bloqueios anestésicos, para sedação mínima, moderada ou profunda, independente da via de administração que você for utilizar. Estude, se capacite, porque competência legal o cirurgião dentista possui. Perfeito, então eu agradeço muito a fala e a participação da professora Adriana e da mesma forma te agradeço, professora Bianca, e te disponibiliza um tempo para que tu possa finalizar nossa discussão sobre a sedação no paciente pediátrico. Bom, Luiz, eu acho que tudo que a Adriana colocou é extremamente pertinente, muito bem colocado, né? Nossa expectativa é que realmente a gente tenha condutas do CFO que possam tornar legal e seguro, né, para a gente também a realização das técnicas. E na minha área em especial, eu acho que é extremamente rico o uso da medicação, né, seja por via oral, seja por via intramuscular, intravenosa, né, a gente tem várias vias de administração intranasal e associada talvez a sedação inalatória com óxido nitroso, porque de fato é a única maneira muitas vezes que a gente tem de conseguir realizar o atendimento de alguns pacientes, né, dentro de um contexto odontológico mesmo. Então é algo que realmente tem muita importância para nós e precisa ganhar essa atenção do nosso conselho. Perfeito, muito obrigada, professora Bianca. O Saúde em Foco de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tchau.